Redenção definitiva. Apesar da redenção parcial do nosso ser, aguardamos a redenção completa. Não somente nós, mas toda a criação de Deus espera com grande expectativa o dia em que será completamente limpa do pecado e seus efeitos nefastos. RM 8.18 a 23. Toda a criação geme. RM 8.22. Esse gemido pode ser percebido no alvoroço da natureza, nos problemas ambientais como o degelo das calotas polares, no aumento do nível do mar, na ocorrência cada vez mais frequente de terremotos e desastres naturais, incêndios, maremotos, erupções vulcânicas, etc. À medida que o tempo passa, mais a natureza parece gritar que há algo errado com o mundo. MT 24.7 LC 21.25 a 26. Mas na redenção definitiva, a criação será redimida do atual estado deplorável em que se encontra. RM 8.21. A eliminação do pecado desde que os primeiros seres humanos provaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, toda a raça humana passou a ser depravada e desprovida do bem. Como uma geração de zumbis, infectados uns pelos outros, nenhuma pessoa escapou. RM 3.9 a 20,23. Somente Cristo quebrou este ciclo maldito. RM 3.25 Ju 1.29. Logo em breve, o pecado será removido do universo e não será mais uma possibilidade. RM 8.21 Unco 15.53 a 57. A eliminação do mal e da morte além do pecado, temos um problema inerente a ele. O mal. Não há pecado sem o mal. Satanás, o autor do mal, ex 28.13 a 15, foi quem levou o primeiro casal de humanos ao pecado. De acordo com o apóstolo João, ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. AP 12.9 NTLH. O destino dele está selado. Uma punição terrivelmente merecida o aguarda. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre. AP 20.10 NTLH. Assim, Satanás será sentenciado e não poderá mais seduzir as outras criaturas de Deus. A morte, essa maldita aberração que nos atinge, será o último inimigo a ser aniquilado. Co 15.26 AP 20.14. Com o fim do mal, ficará claro para o universo inteiro que não vale a pena viver a parte das eternas leis do Criador. Tamanho erro jamais poderá repetir-se. A mais perfeita paz e harmonia só são possíveis quando se vive de acordo com os parâmetros do Autor da vida. A criação redimida, o Senhor transformará toda a sua criação. Aquela criação destruída, oprimida, não existirá mais. Teremos um mundo novo em seu lugar. Os seres humanos redimidos jamais estarão sozinhos. A comunhão outrora perdida no Éden será restabelecida para sempre. E o próprio Deus morará com o seu povo. AP 21.2 a 3. Não haverá mais choro, morte, tristeza, dor, nem qualquer outro tipo de perturbação. Todas essas coisas ficarão no passado. AP 21.4. Um convite solene: você deseja viver eternamente? Deseja estar ao lado do Pai quando o atual sistema de coisas acabar? Se sua resposta é sim, o convite de Cristo se aplica a você. Em Apocalipse 22.17, Cristo convida solenemente a todos os que têm sede a ir até Ele e receber, de graça, da água da vida. Há uma fonte, amigo, há. A água pura para todos os que tiverem sede e é de graça. AP 21.6. A redenção breve se dará. No final o amor triunfará. Que esta esperança nos mantenha vívidos e em paz. Até lá, não nos cansemos de exclamar: Maranata! Vem, Senhor Jesus! AP 22.20. Imagens geradas com IA. Saiba mais em Magic Studio, Canva. Este plano foi útil? Adaptamos este plano da revista Justificados, Queda e Redenção, disponível em https://revista.justificados.com.br. Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado, como dizem as Escrituras Sagradas. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo.
Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Salvação por meio da fé. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto, e não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. O Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: "Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." O último inimigo que será destruído é a morte. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: "Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram." Aquele que estava sentado no trono disse: "Agora faço novas todas as coisas." E também me disse:
Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus.